Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui para gravar um vídeo falando sobre armas da nossa milícia. Agora vamos falar sobre a oração. Oração é diálogo com Deus, é conversa com o Senhor, e a gente precisa entender isso muito bem. Para isso, eu queria ler com os irmãos um texto que está no livro de Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 18. Vamos entender um pouco a respeito da oração e o que é que a Bíblia nos orienta a fazer a respeito da oração. Efésios capítulo 6, verso 18, a palavra de Deus diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os homens. Paulo, em Efésios 6,18, está falando sobre armadura espiritual que a igreja deve se apoderar, a igreja deve se apossar, e finalizando as armaduras, ele deixa esse versículo de orientação para a igreja lá em Efésios. E ele diz o seguinte, que a igreja deveria estar orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e deveria estar vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os homens. Orar é imprescindível para a igreja. A igreja deve estar em oração, a igreja deve estar dialogando, a igreja deve estar conversando com Deus. A base de um relacionamento, a gente precisa entender que é o diálogo. Onde não existe diálogo, não existe relacionamento saudável. Onde não existe diálogo, não existe relacionamento alicerçado. Onde não há diálogo, não existe relacionamento bom. Quando nós trazemos para o nosso contexto espiritual, nós e o nosso Deus, precisamos entender que se não houver um bom diálogo, não haverá um bom relacionamento espiritual. Se não houver um bom diálogo, uma boa conversa com o Senhor, uma intimidade com Deus na oração, o nosso relacionamento com o Senhor pode estar comprometido. A oração, nós precisamos entender que é arma da nossa milícia com a qual poderemos vencer desafios inimagináveis na nossa vida enquanto servos de Deus aqui na terra. Oração. Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele orou. As decisões que ele tomava, ele orava antes, apresentava ao Senhor. Quando nós partimos para os apóstolos, a mesma coisa, os apóstolos oravam, se consagravam em oração a Deus, dialogavam com o Senhor, apresentavam suas causas a Deus, e Deus lhes respondia a oração. Precisamos entender que a oração é o veículo que vai conduzir as nossas palavras ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra. É a linha direta entre o crente e Deus. É por isso que Paulo, aos Efésios, está dizendo que os irmãos deveriam orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e deveria vigiar nisso, perseverando e fazendo oração por todos os santos. Então, o primeiro ponto que nós queremos citar aqui nesse vídeo é que a oração nos aproxima de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, nós podemos perceber que pessoas foram próximas de Deus, e essa proximidade foi trazida através da oração, através do diálogo com Deus. Se a gente for ver lá
Abraão era um homem próximo de Deus. Quanto tempo Abraão passava com o Senhor em oração? Quanto tempo Abraão se dispunha para clamar a Deus? Elias no seu ministério, quanto tempo ele se colocava, praticamente ficava com Deus 24 horas com o Senhor. Em todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o relacionamento com Deus estava ligado ao tempo que a pessoa passava com Deus em oração, passava dialogando, passava conversando com Deus. E no contexto nosso hoje, no contexto cristão, quanto tempo nós temos disponibilizado do nosso tempo para passar com Deus, para passar em oração, para passar em clamor? Lá em Daniel, capítulo de número 6, a gente percebe que Daniel era um dos homens mais notáveis do reino da Babilônia no tempo de Dário, enquanto Dário estava governando aquela terra. E Daniel era um dos primeiros ministros de Dário. O texto diz lá em Daniel 6 que por 3 vezes no dia Daniel se colocava de joelhos e clamava a Deus, intercedia ao Senhor. Era um homem com várias ocupações, mas 3 vezes ao dia ele se colocava para falar com Deus, para conversar com o Senhor, para dialogar com Deus. Quantas vezes Moisés saiu da sua zona de conforto e subiu ao monte para passar tempos falando com Deus. Em um período ele passou 40 dias, no outro passou mais 40 dias. Então, é relacionamento, é diálogo, é aproximação com o Senhor. Quanto mais você ora, mais íntimo de Deus você fica. Quanto mais você ora, mais próximo de Deus você fica. Quanto mais você ora, mais espiritual você se torna. Quanto mais você ora, mais próximo, mais achegado a Deus você se torna. Lá em Tiago, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E uma das formas de nós chegarmos a Deus é através da oração, através do clamor. Segundo ponto que a gente precisa tratar é que a oração abre portas.